Fala rapaziada atleticana, beleza? No vídeo de hoje vamos conversar. A ideia é fazer um debate com vocês aqui nos comentários de o que seria melhor para o Atlético no ano de 2026. Permanecer num esquema com uma linha de 5, com os 3 zagueiros de ofício e os alas, ou migrar para um esquema com uma linha de 4, com 2 zagueiros e os laterais mais bem definidos, né? Vale lembrar, o pessoal no Arena de ontem, das 11 horas da manhã, soltou uma escalação prévia da ideia que o Odair Hellmann tinha para o início da Série A. E a escalação foi a seguinte: o Santos no gol, com Benavides na lateral direita, dupla de zaga com Teran e Arthur Dias, e na lateral esquerda, Léo Derick, obviamente a depender da o Esquivel sendo titular, mas a depender da condição física e como o Esquivel começa a temporada. Mas com os dois sendo as opções pela lateral esquerda. Com um esquema em losango, com Felipinho sendo o primeiro volante de marcação, com uma dupla de meio-campista junto com o Zapelli, que é o Portilla, o Jadson e, consequentemente, o Zapelli mais avançado, e a dupla de ataque com Kevin Viveiros e Julimar. Essa seria a ideia inicial do Odair Hellmann, para iniciar o campeonato da Série B. Uma mudança até que bastante relevante para o time que terminou, o esquema que terminou a última rodada, por exemplo, da Série B no ano passado, né? Pois nessa formação em losango é difícil a gente conseguir ver e projetar quais seriam esses alas mais bem definidos e qual seria o esquema de linha defensiva desse esquema com essa linha de 4 que é projetada pelo Odair. Então vamos lá, para entender qual foi o time que finalizou a Série B no ano passado. Foi o jogo contra o América Mineiro. Foi o Santos no gol, Teran, Aguirre e Arthur Dias, o Mendonça, Zapelli, Felipinho e Léo Derick, Julimar e João Cruz, com Kevin Viveiros mais espetado à frente. É um esquema que muda bastante, até pelas peças e até pelo esquema, pela forma de jogar, né? O Atlético nessa linha de 4 que é proposta pelo Odair é um Atlético que tem uma característica bem mais ofensiva. É um time que tem, por característica da formação, jogar mais ofensivamente, com esses homens um pouco mais avançados. E esse aqui volta, né? E o esquema que o Odair usou contra o América Mineiro permanece naquele esquema de ser mais defensivo num time um pouco mais reativo, que joga com uma transição, com essa bola longa e com essas infiltrações com um pouco mais de vigor, certo? E aí a preocupação que eu trago para essa análise como um todo esse esquema que o Odair propôs, ele é horrível, ele não funciona? Não creio que seja simples assim, né, desta forma. Eu acredito que é um esquema que é muito prejudicado, principalmente pelas peças que estão compondo esse elenco, né? Quando você tem os 2 zagueiros, que no caso seriam o Teran e o Arthur Dias, com o Felipinho sendo o primeiro homem, a característica defensiva do Felipinho é sim o ponto forte dele. Porém, o Felipinho não tem por característica individual ser um jogador muito posicional. Ele é um cara que flutua muito, tem esse jogo de perseguição de forma muito, muito forte, a característica muito forte do jogo dele. Então, a partir do momento em que ele libera esse espaço para fazer uma perseguição em uma bola longa pelo lateral do campo ou avançando um pouco mais e fica desguarnecido dessa função de marcação, não seria o cenário ideal, porque a gente vai se expor defensivamente dentro de um cenário onde os times dos quais a gente vai estar enfrentando nesse ano tem uma característica e tem uma qualidade técnica e ofensiva muito maior do que os times que a gente enfrentou na Série B. Então, assim, será que esse esquema prévio do Odair não seria talvez um recado, uma ideia de falar seguinte: eu preciso de peças para conseguir ter opções de elenco? Quem sabe o Odair não está pensando em, de fato, realmente ir para uma linha de 4, mas talvez falando, com as peças que eu tenho é o que eu vou conseguir fazer.
É o que eu vou conseguir entregar nessa Série B. Tá faltando um volante de um pouco mais de marcação. Ou para eu permanecer no meu esquema com um pouco mais de solidez, eu preciso de um zagueiro que entre para jogar, um zagueiro que entre de forma a ser titular. Porque vale lembrar, mais da metade do elenco do Atlético ainda não se provou a nível de Série A. Arthur Dias, Teran é uma dupla que eu vejo com um potencial muito grande. O Arthur Dias sendo um jogador muito novo, que eu acredito que tem um teto muito alto, porém que é normal pela idade e pela inexperiência oscilar. E aí a gente vai ter só o Carlos Teran para, por exemplo, em um momento de oscilação do Arthur Dias, a gente vai ter só o Carlos Teran para segurar a bronca, e aí um esquema de 4 com o Felipinho ajudando. Será que não é uma sobrecarga no sistema defensivo muito grande fazer essa mudança de um lado para o outro? E se não fizer essa mudança, será que com as peças que a gente tem hoje, permanecer no esquema de uma linha de 5 é viável? Será que a gente não vai estar colocando ainda um time pouco preparado para jogar uma Série A? Tudo isso é de se questionar e, novamente, a gente volta para o tema do mercado, onde o Atlético vem sendo ineficaz, o Atlético vem tendo poucas peças, insuficiente para fazer uma Série B com um pouquinho mais de solidez. Então é isso que eu trago para o vídeo de hoje, rapaziada. Eu gostaria de ouvir de vocês, entender de vocês. O que vocês acham? Acho que realmente deveríamos migrar para um esquema com uma linha de 4 e permanecer nesse esquema, tentar fortificar o time para mudar nesse esquema, ou fazer uma manutenção desse trabalho, desse esquema que o Odair Hellmann veio colocando e colocou durante toda a Série B, praticamente, tendo salvas exceções onde a gente migrou para uma linha de 4 na temporada passada e o Atlético não foi tão bem assim. O Atlético aumentou e tomou mais gols, teve a parte defensiva mais exposta quando jogou nessa linha de 4. Então, assim, o que vale mais a pena para vocês? Na opinião de vocês, deixem aqui nos comentários. Valeu, minha rapaziada, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscrevam aqui no canal e vamos rumo aos 100 mil inscritos. Valeu, fui!